mais perguntas aqui, eu vou juntar duas perguntas, uma do Lucas Ramon, e o BRICS nisso tudo? Não tem poder para retalhar? Vale comprar a briga? Não vale? E o Oberdan também mandou uma outra pergunta meio nessa linha. Qual é a possibilidade de outros países possam ajudar a intermediar essa guerra de tarifas que está cada vez mais politizada? Então, eu queria começar comentando rapidamente que o BRICS é um grupo, eles têm uma grande demanda que faz com que todos os países ali se entendam mais ou menos, porque é um grupo muito dispar. Mas essa demanda é justamente a mudança no sistema de governança global, por motivos diferentes, mas eles querem mudar esse sistema de governança. É a única coisa ali que faz com que esse grupo faça sentido de fato e tenha algum tipo de unidade. Nisso, eles estão todos fechados. Aí, a partir dali, já complica tudo. Como é que vai ser essa mudança? Quem é que vai mandar nesse novo sistema de governança global? O Brasil defende, por exemplo, muito o multilateralismo, que está sofrendo ataques de todos os lados, não só do presidente Donald Trump, mas, acima de tudo, do presidente Donald Trump. Nós estamos discutindo aqui, por exemplo, essa questão comercial, porque, entre outros motivos, os Estados Unidos, desde o primeiro mandato do presidente Donald Trump, acabou basicamente com a Organização Mundial do Comércio, que era a organização que tinha a função ali de regular as normas do comércio internacional. E hoje está completamente paralisada. Os tribunais internos que eram para julgar as demandas comerciais, muitos dos quais condenaram os Estados Unidos, e alguns deram, inclusive, vitória para os Estados Unidos em disputas comerciais anteriores, simplesmente não funciona porque os Estados Unidos veta juízes que são nomeados para aquela instituição. Então, essa questão, nos dois casos, BRICS, eles vão comprar uma briga em nome do Brasil? Provavelmente não. Vão mostrar solidariedade, vão, como já fizeram, inclusive Rússia e China, por exemplo. Então, não virá do BRICS uma solução. O BRICS também, muito importante sempre a gente lembrar, não é um grupo comercial. Ele não existe ali para fazer uma zona de livre comércio entre Rússia, China, Brasil. Não é esse o objetivo. O principal objetivo, como eu disse, é já político mesmo, é mudar o sistema de governança global. E outros países poderiam ajudar a intermediar. Essa eu vou deixar para o Lorival, mas eu, voltando inclusive a comentar rapidamente a entrevista do presidente Lula, acho que foi infeliz quando falou em imperador, pode ser acusado, inclusive, de estar se metendo na política interna dos Estados Unidos, da mesma forma que o presidente Trump é acusado e está se intrometendo na política brasileira, quando ele fala que o Trump iria para a cadeia, por exemplo, se ele tentasse no Brasil o que ele fez lá no Capitólio, mas o presidente também foi muito claro em estar aberto para negociar. Essa foi a principal mensagem. Colocou a ideologia de lado, dizendo que não interessa se ele é progressista e o Trump não. Foram umas mensagens muito claras nesse sentido. Agora, alguém pode ajudar a intermediar esse processo? Eu não vejo. Vocês veem? Vou começar com o Lorival. Não existe intermediação em negociação comercial. Você chamaria um vizinho, um amigo, para intermediar a compra de um carro entre você e uma outra pessoa? Quando se trata do bolso, cada um observa os seus interesses. E é o que eu digo há muito tempo, o Brasil não precisaria ter se alinhado geopoliticamente com a China para fazer ótimos negócios com a China, comerciais, investimentos. Não precisa, sabe por quê? Porque os Estados Unidos têm ótimos negócios com a China, a União Europeia tem ótimos negócios com a China, os países europeus todos. Com a Rússia também. A própria União Europeia tem excelentes negócios com a Rússia, apesar da guerra. Então, eles discutem, eles divergem, mas quando se trata de comprar e vender, gente, cada país, assim como cada pessoa... Aliás, até porque, né, gente, não são os países que compram, são as empresas, né? Nos países, governos não geram riqueza. Quem gera riqueza, quem faz negócio, são empresas. Então, as empresas elas vão buscar os melhores negócios possíveis. E aí, como eu disse bem no início do programa, mais tarde a gente vai publicar uma matéria minha no site da CNN Brasil sobre isso. Os países dos BRICS estão super avançados nas negociações com os Estados Unidos. A Indonésia já fechou um acordo,
China está mais avançada do que o Brasil, Índia está super avançada, o Japão, que não é dos BRICS, só não fechou ainda porque tem eleição domingo agora e o Partido Liberal Democrático ficaria vulnerável por causa desses discursos nacionalistas da oposição e tal. E aí você vai olhando, país por país, está todo mundo, Coreia do Sul, muito mais avançada do que o Brasil. O Brasil não conseguiu andar nada pelo que a gente sabe, pelo que o próprio presidente Lula fala, o Alckmin e tudo mais. Então, a gente não pode perder tempo assim com ilusões assim de aliados, de alinhamentos. Isso sim seria um complexo de vira-lata voltado para a China. Ah, que legal, um país superpoderoso agora gosta de mim, está cuidando bem de mim. Não está. A China Nem não vai queremos isso, né? a China não vai comprar um grão de soja a mais de nós porque nós estamos alinhados com a China contra os Estados Unidos. Não vai. Mari, você acha que tem algum espaço aí? Porque o Lorival está tocando num ponto muito importante. Não tem progresso na negociação do Brasil. Entre outros problemas, porque o que o Trump quer é uma negociação política, de coisas que não vão ser negociadas. E aí? Exatamente, fica difícil essa negociação, né, sem ter, de fato, com o que negociar, afinal de contas, mas eu também acho que é muito difícil e tem um ponto, né, de toda essa história, que é, negociações comerciais levam tempo para serem feitas, levam anos. A própria ideia do Trump de fechar mais de 200 acordos comerciais nesse prazo, né, de meses, de suspensão das tarifas recíprocas, né, entre aspas, que ele chama para os países, do tarifaço, é uma ideia que foi recebida com ceticismo, para dizer o mínimo, por quem entende do assunto, por quem de fato negocia esses acordos. São acordos que levam muito tempo. Então, a forma como o Trump está levando essa história, essa ideia de negociação comercial, é uma forma completamente diferente do que se espera, de como os países normalmente tratam esse assunto. Eu lembro até nessa época da suspensão das tarifas, os jornais aqui contavam histórias de negociadores que vinham para cá, para Washington, para negociar, para falar com Donald Trump, e tinham as reuniões canceladas, adiadas, porque é muita gente, aliás, para falar com o Trump não, né, para falar com os representantes comerciais ali do governo, mas é muita gente para conversar, para fazer reunião. Tinha até uma história que me chamou a atenção de um negociador que falou de forma anônima para o jornal, né, não disse quem ele era, mas ele falou que veio aqui para Washington, uma viagem super apertada de 2 dias para discutir tarifas com os representantes comerciais do governo Trump, e teve a reunião cancelada em cima da hora, e ele falou, bom, sabe o que eu fiz nesses 2 dias? Fui a museus, porque Washington tem ótimos museus. Então, veja só, as pessoas até querem ter a disposição para negociar, mas falta tempo também. Não é assim que negociações comerciais funcionam. A forma como o Trump está lidando com essas negociações é completamente diferente do que a gente já viu até então, nesse sentido, eu acho.